Eu gostaria, meus irmãos e minhas irmãs, de falar sobre esse tema, que é o caminho da restauração, né? O caminho da restauração é um caminho que cada um de nós tem que traçar, cada um de nós deve obrigatoriamente percorrer, se nós quisermos habitar no reino de Deus. Se nós quisermos estar na presença do nosso Deus, este caminho ele é obrigatório para mim e para você. E nessa noite eu quero pensar com você sobre esse tema, tendo por base a vida de um personagem emblemático, a vida de Jacó. Eu quero conversar com você na pegada da nossa devocional anual. Nós já lemos toda a história de Jacó, estamos em Êxodo, e eu queria meditar com você, eu queria pensar um pouco com você sobre esse caminho da restauração, tendo por base a vida de Jacó. E a vida de Jacó ele teve um início muito lindo, muito crente, muito bonito. Por quê? Porque Rebeca, ela era estéril. E Isaac, seu pai, orou por 20 anos, para que ela pudesse ficar grávida. Ou seja, esperou com paciência no Senhor. E ela engravidou. E quando ela engravidou foi uma dose dupla, né? Foi que nem a Fernanda, até perguntei para a Fernanda, falei assim, Fer, quando você engravidou do Pedro, foi uma gravidez. Quando você engravidou das gêmeas, como é que foi? Ela falou assim, vou falar do meu jeito aqui, tá, irmãos? O bagulho foi louco. Porque diz que foi uma agitação lascada dentro da barriga dela. Agora você imagina a Rebeca. Rebeca, quando ela engravidou, ela sentiu que havia um conflito, havia uma disputa dentro da sua barriga, e ela questionou a Deus, e perguntou para Deus, Deus, o que está acontecendo? Porque está tudo muito agitado aqui no meu ventre, aqui na minha barriga, aqui no útero, está tudo muito agitado. E Deus disse para ela que os 2 filhos que ela teria seriam grandes nações, se tornariam 2 nações, porém, seriam rivais. E o mais velho seria sujeito ao mais novo. E quando nasceram as crianças, o que nasceu primeiro, o primogênito, ele nasceu todo peludo e recebeu o nome de Esaú. O segundo nasceu liso e recebeu o nome de Jacó. Agora, no hebraico, irmãos, originalmente, o som do nome de Jacó era semelhante a calcanhar ou enganador. Porém, o significado que o nome de Jacó tinha quando ele nasceu era um significado positivo. Era um significado de protetor, como aquele que está agarrado ao calcanhar para proteger o irmão. Era esse o significado original do nome de Jacó. Amém? E aí o que aconteceu? Esaú cresceu, as crianças cresceram, Esaú se tornou um homem de caça, um homem de campo, né? E era preferido do seu pai, Isaac, porque ele caçava muito bem, preparava uma comida deliciosa, e seu pai amava os pratos que ele fazia, então ele era preferido de Isaac. Porém, Jacó já era um homem o quê? De tenda, era um homem pacato, caseiro, né? Gostava ali dos serviços ali do acampamento, e ele era o preferido da sua mãe. Mas um dia, Esaú foi caçar e voltou sem nada, fracassou, não conseguiu achar bicho nenhum para caçar, né? E chegou morrendo de fome. E aí, quando ele chegou morrendo de fome, ele chegou para Jacó e falou assim para Jacó. Jacó estava cozinhando um guisado ali, uma sopa de lentilhas vermelha, muito saborosa, muito cheirosa, e Esaú morrendo de fome, né? Imagina, ô pastor Lucas, a gente chegando do trabalho 5 horas da tarde, nem almoçou, nem tomou café, de jejum. Imagina como é que você está. Esaú estava morrendo de fome. Ele chegou para Jacó e falou assim para Jacó, Jacó, ó meu, dá um pouquinho dessa sopa para mim, porque eu estou morrendo de fome. E Jacó, muito espertão, fez o quê? Olha, eu até te dou um pedaço aqui, né, um pouco dessa sopa aqui, mas você vai ter que me dar o seu direito de filho mais velho, a primogenitura. Se você me der ela, eu te dou guisado, eu te dou aqui esse caldo vermelho, né? Por isso que Esaú recebeu o apelido de Edom, né, vermelho, por causa desse caldo. E aí, Esaú, mostrando total desprezo pelas coisas espirituais, o que ele fez? De nada vai me servir essa primogenitura se eu morrer de fome, então pode pegar para você, eu quero aqui a comida. E pegou a comida e foi embora, né? E aqui nós podemos tirar uma lição muito preciosa para mim e para você, pois quem se ocupa demais com as necessidades da carne ou as necessidades do ego, não vai ter, dificilmente, aliás, vai dar valor
para as bênçãos espirituais. A pessoa que se preocupa demais com as suas necessidades materiais, com as suas necessidades pessoais, ou com as necessidades do seu eu, do seu querer, essa pessoa dificilmente vai dar valor para as bênçãos espirituais. Porque o Senhor Jesus mesmo disse lá em Mateus 6:21, estudamos na Academia Bíblica, né? Ele disse o quê? Que onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. E a pessoa que pensa muito nas coisas do mundo, a pessoa que está muito ocupada, indo atrás das suas necessidades, de atender os seus sonhos, de atender as coisas que lhe interessam, o seu ego, ela não vai ter tempo para cuidar das coisas espirituais, porque ela está muito ocupada com aquilo que é material, com aquilo que é passageiro. E aqui a lição, irmãos, é que nós não podemos deixar que os nossos afazeres diários, as nossas ocupações diárias, as nossas buscas diárias, roube de nós o tempo necessário para buscar o quê? O tesouro do céu. Porque o tesouro do céu, as traças não podem corroer, o ladrão não pode roubar. E se nós colocarmos a nossa vista, se nós colocarmos a nossa prioridade no tesouro do céu, ali também estará o nosso coração. Não que nós não possamos correr atrás daquilo que é material. Podemos, claro que nós devemos, temos que trabalhar. É a ordem de Deus. Paulo diz que aquele que não trabalhar, que não coma. Mas nós não podemos dedicar todo o nosso tempo a isso. Então aqui tem uma lição. Quando você está muito preocupado com o que é material, você perde aquilo que é espiritual. Mas num outro momento, Isaac chama Esaú. Isaac chama Esaú e fala assim: meu filho, o negócio é o seguinte, ó, eu estou muito velho, eu acho que logo eu estou batendo as botas, eu estou morrendo. Então faz o seguinte, vai lá e pega uma caça e prepara um guisado daquele que você sabe fazer, lindo e maravilhoso, que eu quero comer, quero saborear e depois eu quero te abençoar. Rebeca ouviu isso. Esaú saiu. E Rebeca, ouvindo isso, chamou correndo Jacó e falou assim: Jacó, o negócio é o seguinte, teu pai vai abençoar o Esaú. Deus falou que era você, mas teu pai é teimoso, quer abençoar Esaú. Faz o seguinte, corre lá e pega 2 carneiros bem cevados, que eu vou preparar um prato delicioso e você vai levar para o teu pai e vai pegar a bênção para você. Jacó falou assim: mãe, não vai rolar, não vai dar certo. Esaú é tudo peludo, eu sou todo liso. E na hora que meu pai descobrir, ele vai me amaldiçoar. Ela falou assim: não se preocupa com isso não. Se o teu pai te amaldiçoar, que ela caia sobre mim. Agora vai fazer o que eu te mandei, que eu estou cuidando do assunto aqui. A parada é minha aqui. E aí o que aconteceu? Ele foi lá, ela pegou pele de cabrito, colocou em Jacó, preparou e mandou Jacó entrar na tenda. Irmãos, aqui também tem outra lição preciosa que nós devemos sempre guardar. Nós cantamos na primeira música: quem fez a promessa é fiel para cumprir essa promessa. Quem fez a promessa foi Deus. E para Deus cumprir a promessa, Ele não depende dos homens para cumprir a promessa. Ele não depende de ninguém para cumprir a promessa. Então nós não precisamos nos precipitar. Nós não precisamos querer ajudar Deus a Ele cumprir a sua promessa. Nós não precisamos fazer isso, irmãos. Porque Deus é soberano. E a palavra nos diz que operando Ele, quem o impedirá? Há alguém aqui que pode impedir Deus de cumprir a promessa que Ele fez, irmãos? Então não é necessário uma precipitação humana. Não é necessário você atropelar as coisas. Não é necessário você sair à frente. Não é necessário você tomar uma decisão sem antes consultar se aquela decisão está cooperando com o propósito de Deus. Nós não podemos atrapalhar o que Deus está fazendo, irmãos. Nós temos que cooperar com Deus. Agora preste atenção neste ponto da história. Quando Jacó, a mãe fez a comida, Jacó entrou. O pai dele perguntou, lá na tenda: quem é você? Esaú ou Jacó? Jacó, ele mentiu para o seu pai. Ele falou assim: sou eu, pai, Esaú. E ali, Isaac pediu para que Jacó se aproximasse, ele se aproximou, e ele tocou na mão, e ele disse: a voz é de Jacó, mas a mão e o cheiro é de Esaú. E aí ele perguntou de novo: mas você é mesmo meu filho Esaú? E Jacó, mais uma vez, ele mentiu para o pai. Mais uma vez ele desonrou o pai.
Mais uma vez ele desonrou a Deus. E ele selou a sua mentira com um beijo da traição, quando ele beijou seu pai. E ali Isaac abençoou Jacó como se fosse Esaú. E a palavra nos diz que quando Esaú voltou com a caça, preparou e entrou na tenda e disse: meu pai, eu vim aqui para tomar a minha bênção. A palavra nos diz que Isaac começou a tremer incontrolavelmente. E aí disse para Esaú: Esaú, meu filho, mas eu já abençoei. E ele disse: como assim, meu pai? Não, eu já abençoei. Veio aqui e me trouxe, eu já comi a comida e já entreguei a minha bênção. E ali aquele homem que antes desprezou as bênçãos espirituais, começou a chorar e a clamar e a berrar, dizendo para o pai: pai, me dá pelo menos uma bênção. E ali Isaac respondeu: veio teu irmão astuciosamente e tomou a sua bênção. Por isso que Esaú naquele momento ele disse: não é com essa razão que se chama Jacó, porque 2 vezes me enganou. É nesse momento que o nome de Jacó, ele muda de um sentido positivo para um sentido negativo, enganador. E depois disso, Esaú odiou Jacó. Odiou muito, irmãos. E ele disse que ia matar Jacó. E o problema é que Rebeca ouviu isso, e quando Rebeca ouviu isso, ela disse assim: Jacó, meu filho, corre aqui. Esaú, teu irmão, vai te matar quando teu pai morrer. Você faz o seguinte, você prepara as tuas coisas e vai lá para a casa de Labão, meu irmão, e você vai ficar lá. E ela correu para Isaac e falou assim: Isaac, o negócio é o seguinte, ó, eu não aguento mais as mulheres hititas que o Esaú se casou. Deus nos livre que Jacó também se case com uma mulher cananeia. Manda ele para a casa do meu irmão Labão, para que lá ele ache alguém e se case lá do meio da nossa parentela. E Isaac mandou Jacó para aquele lugar. Então aqui tem um resumo da história de Jacó. Aí Jacó foi. E no meio do caminho, ele parou num lugar chamado Betel. E agora eu quero ler o texto com você da palavra de Deus. Vamos ler todos nós? Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado em certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou: eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. No topo da escada estava o Senhor que lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus do seu avô Abraão, o Deus de seu pai Isaque. A terra na qual você está deitado lhe pertence. Eu a darei a você e a seus descendentes. Além disso, estarei com você e o protegerei onde quer que vá. Um dia trarei você de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não tiver terminado de dar tudo o que lhe prometi. Amém? Este texto, irmãos, traz algumas revelações importantes. Deus diz aqui, Deus está dizendo ali no início dessa projeção: eu sou o Senhor, Deus do seu avô Abraão, Deus do seu pai Isaque. Mas não está dizendo o teu Deus. Porque Deus não era Deus de Jacó. Jacó ainda não tinha o Senhor como seu Deus. E aqui a lição que nós podemos tirar é que não adianta você ser neto de crente. Não adianta você ser filho de crente. Não adianta você ser esposo ou esposa de um crente. Não adianta você ser irmão de um crente. Não adianta você ser amigo de um crente. Você precisa tomar a decisão de ser crente. Você precisa tomar a decisão de ter o Senhor como seu Deus. Não adianta Ele ser o Deus do seu pai, não adianta Ele ser o Deus da tua mãe, ser o Deus do teu filho, ser o Deus de qualquer pessoa ao teu redor. É necessário que Ele seja o seu Deus. Não adianta você colocar uma Bíblia embaixo do braço, vir à igreja, entoar cânticos de adoração a Deus, como nós fizemos aqui, e não se dispor a ter um relacionamento sério, um relacionamento franco, um relacionamento sincero com o Senhor, com o nosso Deus.
É necessário que Ele seja o seu Deus, que você tome essa decisão. E o mais legal de tudo isso, que não é você que diz que é crente. Porque não adianta você dizer, porque o nosso coração é enganoso. Somos cheios das mesmas falhas dos fariseus. Somos cheios de orgulho, cheios de vaidade. O nosso coração é desesperadamente corrupto. Quem tem que dizer se nós somos ou não crentes é o Senhor. Porque é Ele que está dizendo, eu sou o Senhor, o Deus do teu avô. O teu avô tinha um Deus. O teu pai tinha um Deus. Mas você, Jacó, você não tem Deus. Você não tem. É Deus que diz, irmão. Sabe por que é Deus que diz? Porque Ele sabe do nosso coração. Olha o que diz Jeremias 17:10. Eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente. Deus prova os nossos corações. Ele sabe o que está escondido, Ele sabe o que está oculto. Ele sabe o porquê você está aqui nesta noite. Ele sabe o porquê você está inserido na obra. Ele sabe o porquê você faz as coisas que tem que fazer. Ele sabe todas as coisas. E é um toque de Deus aqui para mim e para você nessa noite. E nós devemos nos perguntar se o nosso estilo de vida, se a vida que nós estamos vivendo hoje, é uma vida que efetivamente agrada ou não a Deus. É uma coisa que você tem que analisar. A forma como você se comporta, a forma como você se relaciona com as pessoas, a forma como você dá o seu você está dando um testemunho bíblico na sua vida. Você está dando um testemunho da presença de Deus. Você tem se comportado de maneira que as pessoas vejam Cristo na sua vida. Deus está nos dando um toque nessa noite. Deus está nos alertando essa noite, para que você olhe no fundo do seu coração e faça uma crítica sincera da sua vida, para que você possa analisar se você está vivendo um estilo de vida ou não que agrade a Deus. E por que Deus está nos questionando? Irmãos, porque nós temos uma jornada à frente com Ele. E a única forma de Deus nos abençoar, da forma como Ele quer nos abençoar, é nós não ser, eu e você, a gente não pode ser o que nós queremos ser. Nós temos que ser aquilo que Ele quer que nós sejamos. Deus está disposto a não nos deixar, enquanto Ele não der tudo aquilo que Ele quer nos dar. Mas para isso precisamos cooperar com Deus. Precisamos ser a pessoa que Ele quer que nós sejamos. Nós não podemos viver a nossa vida como nós queremos. Nós somos crentes, irmãos. Nós declaramos, quando nós subimos ali naquele batistério, e nós confessamos publicamente que nós temos um Senhor. Nós declaramos que isso aqui é palavra de vida sobre as nossas vidas. E o nosso comportamento tem que ser bíblico. Por isso estamos fazendo a devocional esse ano, da Bíblia toda. Ou então Salmos, Provérbios e Novo Testamento. Porque para Deus nos abençoar como Ele quer abençoar, nós precisamos ter uma atitude bíblica, ser o que Ele quer que nós sejamos. E é óbvio, irmãos, que para que eu e você possamos ser quem Deus quer que nós sejamos, isso tem implicações. Vamos continuar com a história de Jacó. Depois dessa visão, Jacó seguiu estrada. Ele chegou lá na casa do seu tio Labão e se apaixonou por Raquel. Raquel é mulher na minha vida. Chegou para Labão e falou assim, eu não tenho nada para te dar, vamos fazer o seguinte, eu vou trabalhar 7 anos por Raquel. Beleza? Beleza. Trabalhou. No final dos 7 anos, fez uma festa de casamento, o enganador foi enganado. O que aconteceu? Labão enganou ele e deu a Lia. Quando ele acordou no outro dia, ele olhou e falou assim, mas você não é a Raquel? Peraí, foi lá conversar com Labão. Labão disse assim, ó, o costume daqui não é esse não. Primeiro você casa com a mais velha, agora você quer a Raquel, eu te dou a Raquel também, você vai trabalhar mais 7 anos. Então virou um serviço escravo, vai trabalhar mais 7 anos. Acabou de trabalhar 7 anos, ele chegou para o Labão e falou assim, Labão, o negócio é o seguinte, eu vou vazar, porque já tem 2 mulheres, já tem alguns filhos aqui, vamos fazer o seguinte, eu vou embora. Não, fica aqui, você é bom, você trabalhou legal, lógico, quem quer perder a menina dos ouros, como é que é, a galinha dos ovos de ouro, quem quer perder? Labão enriqueceu com Jacó, irmãos, Deus estava abençoando Labão. E aí o que aconteceu? Não, eu vou te dar um salário então. O salário vai ser esse. 20 vezes trocou o salário de Jacó. 20 vezes. Mas no final de 20 anos no total, mais 6 anos depois que acabou de pagar o preço da Raquel, Deus chegou para Jacó e falou assim, Jacó, seguinte, pega tuas coisas e vaza, volta para a terra dos teus parentes. E aí Jacó fez isso. Jacó pegou a sua família e tudo que ele tinha e vazou, e foi embora. Vou resumir, tá, irmãos? O que aconteceu? Ele mandou alguns servos na frente, para avisar Esaú que ele estava voltando. E chegou lá e o servo falou assim, Esaú, meu senhor, Jacó, o teu servo, ele está voltando.
e pede a ti que o Senhor receba ele bem. O que Esaú fez? Juntou 400 homens e partiu para o lado de Jacó. Foi atrás de Jacó, para se encontrar com Jacó. E aí, a palavra nos diz que os servos do Jacó chegaram primeiro e falaram assim para o Jacó: Jacó, o negócio é o seguinte, olha, a chapa esquentou. Teu irmão está vindo aí com 400 homens. Você imagina, o cara tem um débito do tamanho do elefante. O irmão falou que ia matar, e agora ele está vindo com 400 homens. Jacó tremeu na base, irmãos. Jacó se borrou inteiro e falou assim: o negócio é o seguinte, e agora ele vai matar todo mundo, vai matar minhas mulheres, vai matar meus filhos, vai acabar com tudo. O que eu vou fazer? Bom, mas aqui, irmãos, Jacó começa a demonstrar uma postura diferente. Aquele homem que era impetuoso, como diz o meu filho Júnior, fora de base, né? Porque Jacó era tremendo em termos de audácia, em termos de intrepidez, de coragem. Ele era um homem fantástico. Então aquele homem que partia para cima, que tomava as decisões, que fazia acontecer, que não esperava por ninguém, que ia adiante, ele teve uma atitude de crente. O que ele fez? Ele agora demonstrou que ele era um homem que não confiava mais em si mesmo, mas ele confiava em Deus. E o que um crente faz na hora da aflição? O que um crente faz na hora da aflição? Ora. Ele ora. E agora eu quero ler com você essa oração do Jacó. Vamos nós? Então Jacó orou: ó Deus do meu avô Abraão e Deus do meu pai Isaque, ó Senhor, tu me disseste: volte para a sua terra natal, para seus parentes, e prometeste: tratarei bem de você. Não sou digno de toda a bondade e fidelidade que tens mostrado a mim, teu servo. Teu servo, irmãos. Presta atenção no Jacó. Presta atenção no Jacó. Teu servo. Quando saí de casa, atravessei o Jordão, não possuía nada além de um cajado. Agora, minha família e meus servos formam 2 caravanas. Por favor, salva-me do meu irmão Esaú. Por favor, Deus, salva-me do meu irmão Esaú. Estou com medo de que ele venha atacar tanto a mim quanto as minhas mulheres e meus filhos. Mas tu prometeste: certamente tratarei bem de você e multiplicarei seus descendentes, até que se tornem tão numerosos quanto a areia à beira do mar, que não se pode contar. Que oração, irmãos. E preste atenção, o Jacó não orou segundo o que ele queria, ou segundo o seu coração, mas ele orou segundo a promessa de Deus. Ele orou segundo aquilo que Deus havia falado para ele. Perceba que Jacó, nessa oração, irmãos, ele assume uma posição de dependência. Ele não é mais aquele cara altivo, aquele cara soberbo, arrogante. Não, ele assume uma posição de dependência. Ele assume uma posição de humildade diante de Deus. Ele reconhece que tudo proveu de Deus. Tudo que ele ganhou, irmãos, muito embora ele tenha fazido aquele negócio lá com a madeirinha lá, para poder o animal cruzar e ver, e sei lá, mas com todas aquelas artimanhas ali, ele reconheceu que tudo que ele tinha, tudo que ele conquistou, foi Deus que havia dado para ele, irmãos. É uma posição de gratidão. Ele reconheceu que a boa mão de Deus estava sobre sua vida. E como um homem, ele confessa que estava com medo. Ele não tem vergonha de assumir que estava com medo. Porém, ele se apega na única coisa que poderia livrá-lo da morte certa, que era a promessa de Deus, que era Deus. Jacó deixa de ser aquele homem independente para ser um homem completamente dependente de Deus. Jacó montou uma estratégia. Ele dividiu tudo que ele tinha em três blocos e colocou no primeiro bloco as suas concubinas com os seus filhos, no segundo a Lia com os seus filhos, e na terceira colocou Raquel com José, não tinha ainda Benjamim, e mandou todo mundo atravessar o rio Jaboque. E ele ficou lá no val sozinho. E olha o que aconteceu. Quero que vocês leiam comigo. Com isso, Jacó ficou sozinho no acampamento. O
homem disse: deixe-me ir, pois está amanhecendo. Jacó, porém, respondeu: não o deixarei ir enquanto não me abençoar. Qual o seu nome? Perguntou o homem. Jacó respondeu. Aliás, Jacó perguntou o homem. Jacó, respondeu ele. E o homem disse: seu nome não será mais Jacó. De agora em diante, você se chamará Israel, pois lutou com Deus e com os homens e venceu. Quando a palavra diz aqui um homem, irmãos, isso aqui é uma teofania. Teofania é uma manifestação divina, é Deus se manifestando na forma de carne, na forma de homem, tá? E Jacó, ali naquele momento, ele estava lutando com Deus a noite toda. Agora preste atenção, na escuridão, irmãos, Jacó, ele achou que ele tinha chances de vencer aquela luta, porque ele não sabia com quem ele estava lutando. Ele achou que era um homem normal. Mas quando começou a amanhecer, que aquele homem tocou a sua articulação, deslocou ali a articulação do seu quadril, e ele viu que começou a amanhecer, ele percebeu que aquele homem não era um homem comum, mas era Deus. Ele se apegou à ideia de ser abençoado. Ele percebeu que ele não poderia vencer aquela luta, e ele se apegou à ideia de ser abençoado. E aí eu entro no meu mundo de Bob aqui, né, fico imaginando, se Deus quisesse vencer Jacó, ele precisava fazer esforço, irmãos? Eu me lembro quando eu brincava com os meus filhos, né? Não dá para mim brincar mais com o Ju, porque ele está com 1,90 m, mas quando eu brincava com ele, que era menor, lutinha, ele pegava no meu braço, ele me dobrava, e eu falava assim, água, batia, né? Tal, para dar moral para ele, para dizer que ele venceu a luta, mas eu podia vencer a qualquer momento. Quando a gente jogava a bola, ele marcava um gol, ele falava assim, papai, você me deixou marcar o gol. Eu falava assim, não, filho, é mérito seu. E era mérito mesmo, porque ele estava lutando, ele estava ali. Eu vejo Deus, irmãos, o amor de Deus. Eu vejo o amor de Deus ali, lutando com Jacó, lutando pela vida de Jacó, lutando pela salvação de Jacó, desgastando Jacó. Eu vejo ali Deus registrando esse registro maravilhoso, porque Jacó era um homem obstinado, mas ele tinha um conflito imenso, ele tinha um conflito monstruoso dentro dele. Ele estava lutando pela sua vida, não somente a sua vida material, mas também a sua vida espiritual. Então quando o homem pergunta o seu nome, e eu fico pensando, mas por que Deus perguntou o nome para Jacó? Deus já sabia que era Jacó, Deus já sabia quem ele era, mas Deus perguntou qual o seu nome, para dar a chance, para dar a oportunidade de ele confessar aquilo que ele havia feito 20 anos atrás. Deus estava trazendo a Jacó, há 20 anos atrás, Deus estava fazendo Jacó lembrar do que ele fez há 20 anos atrás, quando ele desonrou o seu pai, quando ele selou a mentira com um beijo da traição, quando ele desonrou a Deus, quando ele blasfemou contra todas as promessas de Deus, não confiando em Deus, Deus traz novamente aquela situação para Jacó, e pergunta para Jacó, quem é você? Dando oportunidade de ele se arrepender, dando oportunidade de ele confessar o seu pecado, e Deus está mostrando para Jacó, irmãos, Deus está mostrando para Jacó, como está mostrando para mim e para você, que não é possível seguir adiante com ele, sem antes resolver as pendências do passado. Deus está mostrando para Jacó, e quer ficar muito claro para mim e para você, que se houver alguma coisa que está pendente, nós não conseguimos ir adiante, nós não vamos conseguir avançar nas promessas de Deus, nós não vamos conseguir avançar nos planos de Deus, porque vai ter algo que está nos prendendo, que está nos algemando, que está nos mantendo no mesmo lugar, e Deus quer que cada um de nós sejamos libertados disso. Deus quer nos libertar, irmãos. Deus quer que nós concordemos com Ele. E diante disso, Deus pergunta para Jacó, qual o teu nome? E só tinha uma resposta que ele podia dar. Eu sou Jacó, o enganador, o usurpador. Eu sou Jacó, aquele que enganou meu pai, aquele que traiu a confiança de Deus, o suplantador, o mentiroso. É isso que eu sou. Deus não estava perguntando a identidade de Jacó. Deus estava perguntando a personalidade de Jacó. E essa é uma pergunta que Deus faz para mim e para você. Qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Você tem que perscrutar no teu coração para poder responder essa pergunta. Aos prantos, irmãos, aos prantos, Jacó respondeu o nome dele e clamou por misericórdia.
Jacó clamou por misericórdia, para que ele fosse abençoado. E a maior bênção que o ser humano pode receber, irmãos, é o perdão de Deus. A maior bênção que o homem pode receber na sua vida é o perdão de Deus, porque o perdão vai atrair essa pessoa para a presença de Deus e para a eternidade na presença de Deus. Não é possível ser salvo se não houver arrependimento, se não houver lágrimas, se não houver confissão, se não houver uma entrega, uma renúncia e um clamor pela bênção do perdão, irmãos. E quando eu digo que Jacó estava clamando, estava chorando, não sou eu que estou dizendo, mas é a palavra de Deus que registra, lá em Oséias capítulo 12, presta atenção nesse texto. No ventre Jacó pegou o calcanhar do seu irmão, no vigor da idade lutou com Deus, lutou com o anjo aqui é o Senhor, e venceu, chorou e pediu que o abençoasse. Era um homem regenerado, era um homem arrependido, o homem que olhou no interior de si mesmo e confessou quem ele era diante de Deus, porque Deus sabe quem nós somos, nós é que precisamos encarar quem nós realmente somos. Se nós queremos tomar bênção das promessas de Deus, das conquistas que Ele tem reservado para mim e para você em 2020, é necessário que nesta noite, eu e você possamos olhar com a mais absoluta sinceridade de coração, quem nós realmente somos diante de Deus, diante da palavra de Deus, não diante daquilo que nós achamos, não diante daquilo que nós pensamos, não diante daquilo que nós olhamos para nós mesmos no espelho, porque nós somos o tipo de pessoa que batemos palma para nós mesmos, nós batemos palma para aquilo que nós fazemos, batemos palma para aquilo que nós realizamos, batemos palma para a nossa oração. Nossa, como eu sou um cara tremendo, eu estou lendo a Bíblia, como eu sou um cara tremendo, eu estou na igreja, eu participo de ministério, oh meu Deus, eu estou me aproximando de Deus. Nós batemos palma para nós mesmos, mas nós temos que perguntar para Deus, nós temos que falar com Deus. Deus, o que o Senhor pensa de nós? Porque não interessa o que eu penso não vai me levar para o céu. Irmãos, eu não quero ir para o inferno, não quero ir para o inferno, eu me recuso a ir para o inferno. Eu quero ir para o céu, irmãos. Eu quero ir para o céu. Se eu tiver que renunciar a qualquer coisa, eu renuncio, porque eu quero ir para o céu. Você tem que ser um crente teimoso, teimar em ir para o céu, irmãos. E aqui é um toque de Deus, e eu penso que nessa noite Deus está perguntando para nós o nosso nome, irmãos. Deus está perguntando o nosso nome. Deus quer que nós acessemos aos lugares mais escondidos, mais ocultos lá do nosso coração. Acessa aquele lugar que está escondido, aquela gaveta escondida. O pastor Carlos Macorde, uma vez pregando, ele é lá de Higienópolis, ele pregando, não sei se o pastor Lucas vai lembrar, se é da época dele, mas ele pregando, ele falando sobre Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Aquele homem disse assim, naquele americano dele, ele falou assim, o dia que eu li este texto, eu não convidei o Senhor para entrar na minha sala de jantar. Eu convidei o Senhor para entrar no meu quarto. Ali no meu quarto, para que Ele olhasse as gavetas do meu cômodo, as minhas roupas mais íntimas, no meu guarda-roupa, para que Ele tivesse acesso a tudo o que eu tinha. Aquele homem estava dizendo que ele queria que Deus perscrutasse, Deus olhasse a intimidade dele. Porque ele queria receber o amor de Deus, ele queria permanecer em Deus, permanecer no amor de Deus, permanecer na palavra de Deus, permanecer na companhia de Deus. Ele não queria que Jesus ficasse na sala de jantar dele, ele queria que Jesus entrasse na intimidade dele. E essa noite Jesus quer entrar na nossa intimidade, Jesus quer mover o nosso coração, Jesus quer nos mostrar quem nós realmente somos, para que a gente possa se corrigir, para que a gente possa se voltar para Ele, para ter uma vida de afinidade, de compromisso, de amor com Ele. É isso que Deus quer de mim e de você. Deus quer que a vontade dEle seja boa e agradável para mim e para você. E a minha oração essa semana, quando eu estava fazendo essa mensagem, foi para que, Senhor, que o Espírito Santo do Senhor, que o Espírito Santo do Senhor tenha liberdade no nosso coração, no coração da tua igreja, na noite de domingo, Senhor. Ó Deus, que cada coração se quebrante diante de ti, Senhor Jesus.
Que cada coração, Senhor, se renda e se prostre diante de Ti. E te dê a liberdade necessária, Senhor. Para que o Senhor proceda toda a correção necessária. Para que a Tua igreja seja gloriosa, seja revivada. E ande no poder do Teu Espírito Santo. É o que eu te peço, Pai. Eu orei a semana toda isso, irmãos. Jacó, ele continuou depois que ele teve esse confronto com Deus. E ali, Deus restaurou Jacó. E ali Jacó continuou e se reconciliou com o seu irmão e voltou para casa, né? Foi para Siquém. Quando ele chegou ali em Siquém, irmãos, a filha dele foi estuprada. Diná foi estuprada. E quando ela foi estuprada, o menino que estuprou ela se arrependeu, se apaixonou por ela e foi com o seu pai. O pai dele era o rei daquela região, daquela cidade. E foi lá conversar com o Jacó e com os seus irmãos para que pudesse casar com ela. E aí ele chegou e Simeão e Levi, que eram os irmãos por parte de mãe e por parte de pai, de Diná, foram traíras, foram falsos. E disseram para eles, não, vocês se circuncidam, né, que é o sinal do nosso povo, e se vocês se circuncidarem, vocês podem casar com ela. E aí no terceiro dia, quando eles estavam ainda curtindo a dor, Simeão e Levi foi lá e matou todo mundo à espada, matou todos os homens, levando as mulheres e tudo mais, aprisionado. E aí Jacó ficou morrendo de medo. Jacó disse assim, o que vocês fizeram? Vocês nos condenaram, porque agora todo o povo vai se reunir e vai partir para cima da gente. Eles vão nos destruir, eles vão acabar conosco, eles vão acabar com a gente. Mas aí o que aconteceu, irmãos? O que aconteceu? Quem que cuida de Jacó? É Deus. Quem cuida de você, irmão? Eu não sei o momento de tribulação que você está passando, mas uma coisa eu sei, Deus tem cuidado de você. Deus tem promessa para a tua vida. Enquanto essa promessa não se cumprir, você pode ter certeza absoluta que Deus vai cuidar de todos os detalhes. Deus vai cuidar, Deus vai te abençoar, Deus vai te proteger. E ali, Deus falou com Jacó. Olha o texto, irmão, que texto lindo. Deus disse a Jacó, apronte-se, mude-se para Betel e estabeleça-se ali. Agora, irmãos, olhe um homem restaurado. Presta atenção no homem restaurado. Jacó disse à sua família, se tornou um líder da sua família. E a todos que estavam com ele, joguem fora todos os seus ídolos pagãos. Purifiquem-se e vistam roupas limpas. Vamos a Betel, onde construirei um altar para o Deus que respondeu às minhas orações quando eu estava angustiado. Ele tem estado comigo por onde eu ando. Irmãos, essa é a palavra de um homem completamente restaurado. E você vê aqui, ele diz assim, joguem fora todos os seus ídolos pagãos. Irmãos, a gente quando fala de ídolo, a gente pensa muitas vezes que são aquelas imagens, aqueles santos, mas não é isso não. O ídolo pode ser tudo aquilo que você coloca adiante de Deus. Tudo aquilo que te impede de ter uma afinidade, de ter um propósito verdadeiro com Deus. Muitas vezes isso pode ser um comportamento errado, pode ser um pecado de estimação, pode ser um jogo de futebol, pode ser o álcool, pode ser o fumo, pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa pode ser um ídolo para você. E nessa noite eu percebo aqui Deus falando para mim e para você, quando Ele diz para nós qual é o teu nome, o que é que está atrapalhando você, de você ser a pessoa que eu quero que você seja. Muitas vezes nós temos um ídolo, muitas vezes nós temos algo, nós estamos carregando um peso, estamos carregando uma bagagem, estamos travados, estamos carregando algo que nos impede de caminhar. E Deus está dizendo para mim e para você, jogue fora esse ídolo, ele não te serve para nada, ele está só te atrapalhando. Ele está atrasando a bênção, Ele está atrasando a promessa, Ele está te trazendo sofrimento, angústia, aflição. Livra desse ídolo, livra dessa coisa. Irmãos, e Jacó, ele diz que vai construir um altar. Altar, irmãos, não é do jeito que Jacó queria. Deus falava o jeito que ele queria o altar. E uma das coisas é que as pedras não poderiam ser lavradas. E tinha um formato, um jeito, uma forma de você construir o altar para Deus. E eu pergunto para você,
Quem hoje é o altar de Deus? Quem hoje é o altar de sacrifício? Nós somos o altar de sacrifício a Deus. Você é um altar, onde você oferece o seu sacrifício vivo, santo e agradável, que é o teu culto racional, que é a tua devoção, que é a tua consagração, que é você viver o perdão e conceder o perdão de Deus, viver a graça e conceder a graça de Deus. Você é um altar de adoração, irmãos. Você é um altar de Deus. Mas esse altar não pode ser do jeito que você quer. Esse altar tem que ser do jeito que Deus quer. O altar é consagrado por Deus. Quem dita as regras do altar é Deus. E nós precisamos colocar a nossa vida diante de Deus. E aí eu me lembrei, irmãos, de uma passagem que é maravilhosa. Quando o profeta Elias, 1 Reis, o profeta Elias estava batalhando ali com os profetas de Baal. Diante do povo. Porque o povo não estava mais acreditando em Deus. E ali quando ele estava batalhando, os discípulos de Baal, os profetas de Baal, fizeram lá o altar de qualquer jeito. Quando chegou a vez do Elias, ele foi lá e ajeitou tudinho o altar, irmãos. Colocou do jeitinho que Deus quer que o altar seja. Do jeitinho. Mandou cavar do lado e encheu de água, para que o povo visse a glória de Deus, a glória no altar de Deus. E aí, o Elias, ele orou. Ele disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje se fique sabendo que Tu és Deus. E nós poderíamos orar esta oração dizendo que hoje todos fiquem sabendo que Tu és Deus sobre esta igreja e que nós somos os Teus servos, segundo a Tua palavra. O que nós fazemos é segundo a Tua palavra, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, segundo o Teu desejo. Nós respiramos porque o Senhor nos manda respirar. Se nós vivemos, se nós nos movemos ou se nós existimos, é pela graça do Senhor, e por isso nós somos os Teus servos. Então pega este altar, Senhor, e receba este sacrifício que é dado por gratidão a Ti, e você tenha certeza que o fogo do Espírito Santo vai consumir todo o sacrifício que você fizer nesse altar que é a sua vida, irmãos. Do mesmo jeito que naquele momento desceu fogo do céu e consumiu o sacrifício, e o povo gritou: só o Senhor é Deus. Você pode ter certeza absoluta que o Espírito Santo vai descer como fogo sobre sua vida, e as pessoas que estão lá fora, que estão olhando para cada um de nós, eles vão dizer: só o Senhor é Deus, porque estão vendo Deus na sua vida, porque estão vendo o Senhor pulsando no seu coração, nas suas ações, nas suas respostas. Você é a expressão mais clara e evidente da imagem e a semelhança de Jesus Cristo. Você é restaurado, remido, santificado. Onde você colocar a planta dos seus pés, aquele lugar vai ser abençoado, porque o Senhor Jesus está com você. Irmãos, Deus é Deus de restauração. E eu creio que nessa noite, Deus está procedendo restauração, pelo menos na minha vida, irmãos. Pelo menos na minha vida eu creio que Deus está procedendo restauração.